Graça e paz, como você está? Eu sou a pastora Alessandra do Transformados pela Palavra e eu tenho uma mensagem do trono do Pai para o seu coração. Na verdade, a mensagem de hoje talvez não seja para o seu presente, talvez ela seja para o seu amanhã. Mas se você der um play nesse vídeo, porque certamente Deus quer falar com você a respeito do assunto que nos próximos 10 minutos iremos desenvolver. A nossa reflexão de hoje encontra-se no profeta menor Abacuque, capítulo 1, verso 2, onde ele diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O profeta Abacuque começa o seu ministério abrindo o coração para Deus. O profeta Abacuque começa o seu ministério questionando a Deus por que Judá, o reino do norte, estava sendo literalmente abatido pelos caldeus, o inimigo de Judá por aquela ocasião. Abacuque não consegue entender por que a destruição estava vindo e Deus não fazia nada. Ele não consegue entender por que ele está clamando a Deus, perguntando a Deus, pedindo livramento a Deus e Deus não faz nada. Queridos, esses dias de silêncios do céu são perturbadores. Se você não experimentou ainda, eu já experimentei. Eu posso te garantir que esses dias são extremamente desconfortáveis. Dias que clamamos aos céus, perguntamos a Deus, pedimos algumas respostas, batemos na sua porta pedindo alguns milagres, pedindo que alguma coisa seja restituída, que a intervenção de Deus chegue e nada acontece. Esses dias é natural que a nossa alma entre em profunda angústia. Nesse dia, Deus entende que haja uma manifestação um pouco até maior da nossa humanidade. Nós somos humanos, nós não somos, apesar da palavra de Deus nos desafiar a ser como Ele, nós precisamos lembrar que nós ainda não temos um nome e nem um corpo glorificado. Ainda temos nessa carne muitas lutas, ainda temos muitas angústias, muitos dissabores, muitos clamores que há tempo estamos ecoando a nossa voz aos céus, pedindo por um socorro e às vezes não há nenhuma resposta na nossa direção. Abacuque começa aqui rasgando o seu coração para Deus, dizendo: por que Deus? Por que eu peço socorro e o Senhor não faz nada? Senhor, o Senhor não está vendo? Os caldeus estão acabando com Judá. Esse povo é perverso, esse povo é terrível. Eu não tenho tempo para explicar contra quem eles estavam lutando nessa época, mas era um povo extremamente bárbaro, um povo que tinha prazer em matar, um povo que eles degustavam a morte. Os caldeus eram inimigos muito perversos, que não havia nenhuma sombra de misericórdia neles. E para este povo, Deus estava entregando Judá, o reino do norte. Então, Abacuque tomou uma decisão. Subirei na minha torre de vigília. Na minha tradução diz que Abacuque dá uma voz de comando para ele próprio. Ele diz: Abacuque, suba para a sua torre de vigília. E existe um detalhe no capítulo 2 que ele diz: eu só vou sair de lá quando eu tiver uma resposta. Todos nós somos afligidos. Todos nós temos esses momentos angustiantes. Todos nós temos clamores que estamos batendo na porta de Deus e ainda não fomos atendidos. A gente também não entende por que o mal chega. A gente não entende por que a gente clama e não é ouvido. A gente não entende por que a cura não chega, porque a convenção não acontece, porque o resgate ainda não se deu, porque o divórcio aconteceu. A gente não entende porque a depressão chegou, porque a vontade de não mais viver aconteceu. A gente não consegue entender por que a morte levou. Tem muitas coisas dentro da gente que a gente não consegue entender. E eu queria que você neste dia prestasse atenção, porque nesses dias, você que conhece ao Senhor há 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu não sei, às vezes a nossa alma tendencia a entrarmos em algo religioso e a gente começa a declarar com os lábios aquilo que não é uma verdade dentro de nós. E a gente começa a dizer: Deus proverá. A gente começa a dizer: no tempo de Deus.
Se você crê realmente naquela ocasião que isso é uma verdade, amém. Mas muitas vezes confessamos algo que o nosso coração não é aquilo que a gente está pensando no momento. Abacuque tem uma liberdade com Deus que eu te desafio a ter. Abacuque não tem cerimônias para rasgar o coração para Deus. Ele começa questionando a Deus. Ele começa com a sua alma queixosa, pedindo explicações do céu. Mas ele também toma uma atitude ao seu favor diante dos seus questionamentos. Ele toma uma decisão: subirei na minha torre de vigília e só sairei de lá quando ouvir a Deus. Nesse processo, Abacuque escuta a Deus. Nesse processo, Abacuque consegue enxergar quem é Deus. E Deus o responde. Deus o responde, ele dá um comando, manda que ele escrevesse numa tábua bem grande para que quem passasse correndo conseguisse ler, quem passasse andando conseguisse ler. E a ênfase do que Deus manda escrever é: o justo viverá pela fé. Abacuque dizendo: olha, Abacuque, esse inimigo que você teme, isso que você não consegue entender, essa violência que você não consegue conceber na sua alma, aquilo que os teus olhos não conseguem entender, está sobre o meu controle. Deus revela para Abacuque a aliança que ele já tinha feito com o povo de Judá antes mesmo de Abacuque nascer. Deus mostra para ele que os caldeus estavam ao seu serviço. Deus diz para ele: olha, esse povo que você teme, esse povo que os homens e as mulheres estremecem a ouvir, esse povo bárbaro está sob o meu controle. É eu que abato, é eu que levanto. Eu não perdi o controle de nada. Para você, basta saber que você vai viver não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, Abacuque. Deus, ele começa a se revelar para Abacuque. Abacuque começa a ter a revelação de quem ele é Deus. Abacuque consegue ver que diante das maiores adversidades que aquele povo estava vivendo, Deus não perdeu o controle. E ele consegue enxergar em Deus. Deus diz, e ele consegue enxergar o poder absoluto de Deus. Às vezes, nós também não conseguimos entender por que estamos amargando algumas situações. Não conseguimos entender porque estamos atolados em problemas, estamos atolados em situações, em prisões emocionais. Temos clamado a Deus, pedido a Deus, e parece que o céu não faz nada, parece que Deus não vai fazer nada na nossa direção. Mas nesses dias, eu te desafio a, no meio da sua escuridão, você enxergar quem é o seu Deus. Foi isso que Abacuque enxergou. Quando Abacuque viu quem era Deus, ele viu que a aliança que ele fez jamais seria destruída. Que os caldeus um dia ficaria na história. Que os caldeus um dia seria conhecido através de literatura e nos museus. Mas que Judá permaneceria para sempre. Porque você tem uma aliança com Deus. Aquilo que você ora, aquilo que você clama, aquilo que você tem pedido, talvez nesse tempo vigente você ainda não tenha resposta, mas as orações não morrem jamais. Deus cumprirá o que te prometeu, ainda que os teus olhos não vejam, ainda que você parta dessa terra sem ver a conclusão do seu milagre, mas creia. Quem te prometeu, quem fez uma aliança contigo, não perde o controle, não morre, não perde o poder, ele não diminui através do tempo, pelo contrário, ele é Deus absoluto, ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele cumprirá o que te prometeu. Hoje, quem são os caldeus? Onde está a Babilônia? Encontra-se nos museus, nas histórias e a Bíblia que menciona sobre eles. Mas aonde está Judá? Judá permanece de pé. Judá continua de pé, porque o Deus que fez uma aliança com Judá permanece para sempre. Por isso que você vai entender, por isso que eu titulei essa mensagem, um cântico em meio à escuridão. Porque Abacuque começa questionando a Deus e termina adorando. Não importa, querido, como você começa, importa como você vai terminar a sua história aqui na terra. Por isso que dá para você entender por que Abacuque começa a dizer aqui no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque não viu
o milagre em Judá. Mas Abacuque viu quem era o seu Deus. Abacuque entendia que ele podia passar, mas que a aliança que Deus fez com Judá permaneceria para sempre. Judá não seria extinto da terra. Haveria um dia, no Kairós de Deus, que Deus iria socorrer esse povo, trazer esse povo de volta para perto dele. E assim acontecerá comigo e com você. Não importa como começamos, não importa como está o nosso processo, importa como terminaremos. Abacuque começou questionando, sem entender. Mas quando ele tomou uma decisão, eu vou entrar em Deus, eu só vou sair daqui. Quando eu ouvi a sua resposta, Deus revelou quem ele era. Que Deus se revele para você, que você consiga, no meio da sua escuridão, no meio dos seus questionamentos, no meio da revelação da sua humanidade, ver quem é o seu Deus. E ao ver quem é o seu Deus, você possa estar convicto que a aliança que ele fez com você é imutável e é inquebrável. E ainda que os teus olhos não vejam, Deus irá cumprir o que te prometeu. Porque assim nascerá também um cântico no meio da sua escuridão. Você também, assim como Abacuque, terminará dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja, ainda que a vaca seja arrebatada do curral, ainda que me falte tantas coisas, ainda que eu não veja a conclusão do meu milagre, ainda que a cura da doença não chegue, ainda que a porta não se abra, ainda que essa situação não melhore, ainda que nunca mais volte a ser como era antes, mas eu tomo uma decisão: eu me alegrarei e eu esperarei e confiarei no Deus da minha salvação. Que no meio da sua escuridão nasça um cântico novo. Um cântico revelando que você viu a Deus e que ninguém poderá tirar aquilo que os seus olhos puderam contemplar. Que é o controle de Deus da sua história, que é o controle da sua casa. O milagre vai se cumprir. Porque um Deus de aliança, o nosso Deus, que é um Deus perfeito, ele fez uma aliança com você. Vai chegar, vai acontecer. Então hoje, eu quero te desafiar a abrir o seu coração. Rasga o seu coração, não seja religioso. Diga para Deus como você está, as coisas que você não entende. Entre na sua torre de vigia, separe um tempo para Deus e só saia de lá quando Ele se revelar para você. E eu tenho certeza que assim como em muitas noites eu entrei em profunda escuridão, mas ao sair, nasceu um novo dia para mim. Porque no meio da minha escuridão, no meio daquilo que eu não conseguia entender, eu pude desenvolver um cântico novo, cantar para Deus que Ele estava no controle da minha vida, que não era o diabo, que o diabo não podia tocar em mim e que um dia tudo isso passaria e o Deus que fez uma aliança comigo, Ele permaneceria na minha história para sempre. Abra os seus lábios no meio da sua escuridão e declare que você também vive pela fé. Não por aquilo que você já viu, mas por aquilo que você crê. Eu vivo pela fé. É pela fé que eu faço esses vídeos. É pela fé que eu creio que você está sendo abençoado. É pela fé que eu levanto todos os dias. É pela fé que eu clamo. É pela fé que eu ainda bato na porta de Deus por pedidos que ainda não foram ouvidos. É pela fé, porque o justo vive pela fé. O justo vive não pelo que ele vê, e nem tampouco pelo que ele sente. O justo vive por aquilo que ele vislumbra em Deus, por aquilo que ele enxergou no poderio do seu Deus. Deixa a palavra de Deus te transformar. Um beijo no seu coração, graça e paz, e até a próxima semana.